Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Lembrei de uma música hoje e essa frase vai fazer vocês lembrarem algumas coisas também. A música diz assim: Engenheiros do Havaí: eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Faz lembrar muita coisa, né? E a outra parte: toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Poder, toda forma de poder traz o quê? Morte, luta, guerra. E é sobre poder que eu quero falar hoje com vocês. O poder que corrompe. Todo poder, toda luta por poder corrompe. E dentro de Betel nunca foi diferente. Aliás, dentro dessa organização das Testemunhas de Jeová, o poder é talvez o principal combustível de esse sistema ainda perdurar, ainda existir. Porque imaginemos, muitos de nós imaginam, que o que move o mundo é o dinheiro. Não é verdade. O dinheiro realmente é um dos motivos desse mundo existir da maneira como é. Mas existem muitos outros, existem alguns outros. E o poder é um dos principais. E não só dentro da organização, obviamente. Mas na organização, nós sabemos, nessa organização das Testemunhas de Jeová, né, a gente tem aquele costume de falar uma organização como se fosse a única verdadeira. Mas nessa organização, o poder, ele se sobressai, porque realmente a parte financeira, ela deveria, como pessoas que seguem a Cristo, que eles se dizem ser, ela fica um pouco mais enrustida, eu vou dizer dessa maneira, enrustida, de maneira hipócrita. Mas o poder não, o poder está escancarado. Quando eu estava em Betel, eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem com um irmão que era da Rota. Quem não sabe o que era a Rota era aqueles caminhões da sociedade, Torre de Vigia, que faziam entregas das publicações na maior parte das congregações do Brasil, principalmente na região aqui próximo, né, de Betel. Ele já estava lá há quase 40 anos na época. Ele era amigo do meu pai, foi companheiro de Betel do meu pai. Isso lá na década de 60. Meu pai casou, saiu e ele continuou lá. Ele tinha sido ancião de Betel, membro diretor e uma pessoa de cargos já proeminentes lá dentro. Mas olha só que interessante. Essa pessoa me conta, com 40 anos de Betel, que o meio betelita, Betel é uma máfia. Ele me contou com essas palavras. Exatamente foi como ele resumiu. A luta por poder é uma corrupção que só se vê, provavelmente, dentro da política de países de terceiro mundo como o Brasil. Por conta dessa luta por poder, ele foi injustiçado lá dentro. E aí ele descreveu o caso dele. Na época ele era realmente essa pessoa proeminente, lá com muitos cargos, muitos privilégios de serviço. Porque eles usam a palavra privilégio de serviço para você achar que trabalhar de graça é um privilégio. Mas enfim, depois nós falaremos mais sobre isso. Mas o caso dele, vou resumir, ele recebeu uma herança da parte da esposa dele e resolveu construir uma casinha ali em Cesário Lange, para que nos finais de semana não tivesse que estar ali no meio de toda aquela gente, pudesse ter um lugar para descansar mais tranquilo. E ele aproveitou, na época Betel estava terminando a sua parte de construção de novos pavilhões lá e novos residenciais e tudo mais, e tinha muito material lá que foi doado, que foi comprado, que Betel disponibilizou para que quem quisesse comprar
fizesse. Ele comprou muitos itens ali e construiu a casa dele porque os itens eram colocados a preço de custo para serem vendidos. Isso acabava ajudando o próprio Betel, que podia receber esse dinheiro e utilizar para outras coisas. Mas aí, ele, ao fazer essas compras, lá não dava nota, né? Ele, obviamente, não tinha como comprovar. E não precisava, porque uma palavra de uma pessoa deveria valer, mas não foi o caso. Alguns irmãos mal intencionados, invejosos da posição que ele tinha lá, ao verem, porque a inveja também de ver ele estar construindo uma casinha ali perto, ele tinha uma situação financeira com a herança um pouquinho melhor que outros, tinha um carrinho bom, viajava de vez em quando nas férias, falaram que ele estava roubando material de Betel e não comprando. E fizeram alguns anciãos de Betel irem lá e mostraram vários materiais que eram de Betel. E ele não tinha como comprovar que não era. Ele não tinha como comprovar que ele tinha comprado. Era de Betel, sim, ele falou, era. Mas eu comprei, mas não tinha nota. O que fizeram? Como ficou a palavra de um contra o outro, mas eles que acusaram ainda eram a maioria, e devido ao grande tempo de Betel que ele tinha, resolveram tirar quase todos os privilégios que ele tinha, que ele possuía. Então, de uma posição de uma pessoa de 40 anos de Betel que servia num escritório confortável, no ar-condicionado, lidando com situações mais do âmbito administrativo e organizacional, ele foi parar na expedição e andando de caminhão para cima e para baixo, carregando e fazendo entrega. O que era uma condição humilhante para ele. Ele foi humilhado. Já que não tem como a gente mandar ele embora, porque a gente não tem justificativa, vamos humilhá-lo para ver ele pedir para sair. Eu acabei saindo antes de ele pedir para sair, não sei se ele saiu, se está lá até hoje, mas esse foi um caso, tá? Um caso. Tem muito mais casos e isso aqui é a parte 1 desse assunto. Nós vamos ter mais algumas partes, porque esse assunto, ele vai longe. Ele sai de Betel e vai para outros âmbitos, inclusive o âmbito familiar. E eu quero essa oportunidade aqui, para abrir o jogo sobre uma situação do meu âmbito familiar, que envolve poder, inveja e me fez com que eu sofresse muito durante a infância por decisões tomadas baseadas em poder. Então aguarde, me sigam, porque tem muita coisa para rolar por aqui. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.